Muito boa tarde, amigos internautas. Nesta tarde de quarta-feira, nós estamos aqui na cidade de Selvíria, mas, apropriadamente dito, nós estamos na Delegacia de Polícia Civil aqui na cidade de Selvíria. E hoje nós vamos apresentar a todos os nossos internautas da web favorita fm.com e também da Translagoas FM, a doutora Nelly Gomes dos Santos Macedo, delegada titular de Polícia Civil da cidade aqui de Selvíria, formada em Direito pela PUC, lá de Goiás, e iniciou a sua carreira como escrivã de polícia em Goiás. Assumiu a delegacia de Selvíria em dezembro de 2019. É especialista em Direito Público e Gerenciamento de Crise. Antes da doutora se apresentar, doutora, o seu boa tarde a todos os internautas da sua Translagoas no ar e também da sua web favorita fm.com, que é um prazer para nós estarmos nesta tarde ao seu lado aqui em Selvíria, exatamente no seu local de trabalho. Boa tarde a todos. A Polícia Civil agradece a oportunidade de poder abrir sobre o nosso trabalho e nos aproximar da sociedade. Quem é a doutora Nelly Macedo? Eu sou Não é difícil, uma apaixonada pelo meu trabalho. Eu fiz a faculdade de Direito, busquei o direito para ser delegada, sempre busquei por isso, e é um sonho de criança que eu me realizo todos os dias. Então, todos os dias eu tenho uma satisfação, eu nem considero um trabalho, porque a satisfação e o prazer em servir e proteger é muito grande. A doutora, nesta quarentena, devido ao Covid-19, o número de violência doméstica tem aumentado em todo o Brasil e acredito também que Selvíria não é fora desse paradigma. E quais as estratégias principais na defesa da mulher que a senhora está trabalhando aqui na cidade? Infelizmente, houve uma intensificação nessa violência que nós detectamos, em que pese haver uma certa dificuldade de denúncia por parte das vítimas, porque devido à quarentena, os agressores estão ficando mais em casa e elas não têm a oportunidade de nos noticiar e de buscar ajuda. Então, nós criamos vários canais de comunicação. A Polícia Civil, em seu site, tem um canal de comunicação direto para denúncia de violência doméstica. Aqui em Selvíria, propriamente dito, nós criamos um WhatsApp denúncia, que está à disposição pelo mesmo número da delegacia, e nós temos recebido as denúncias e, principalmente, nós temos enrijecido a condução das investigações. Aquele agressor que descumpre medida protetiva, se ele não é pego em flagrante, nós estamos representando e pedindo a prisão de todos, porque nós entendemos que o descumprimento de medida protetiva, esse agressor, e via de regra, ele está atentando contra a família, contra a esposa, mas a partir do momento em que ele extravasa, em que ele descumpre uma decisão judicial e a própria lei, ele é um perigo para toda a sociedade. Doutora, agora há pouco a senhora disse, nessa fala, que tem um WhatsApp com o número do telefone da delegacia. A senhora, por gentileza, passa um número para os internautas, e também o site do Estado, que tem também, que a senhora falou nessa fala sua. Sim. O telefone da delegacia é o DDD 67 3579 1166. Funciona para receber ligações e também como o WhatsApp denúncia. E é importante frisar que nesse WhatsApp não é para fazer chamadas de emergência. Se estiver havendo um flagrante, algo que precise de uma intervenção policial rápida, o importante é ligar no 190. A Polícia Militar vai atender e vai de pronto dar essa proteção que a pessoa precisa. E o site da Polícia Civil é o pcms.gov.br. A senhora também é conhecida pela realização de palestras e orientações para jovens, adultos. E que mais a senhora aborda nesses encontros? E a senhora tem muitos, agora não,
mas antes da pandemia a senhora tinha sim uma agenda já lotada para que a senhora pudesse fazer essas apresentações? Eu faço questão a Polícia Civil faz questão desse policiamento comunitário, de trabalhar a prevenção e a informação, porque nós aproximamos, nós estreitamos a polícia e nós com a sociedade esse relacionamento, e nós conseguimos passar as informações necessárias para que as pessoas possam fazer denúncias, possam se conscientizar dos problemas. Os temas são variados e eu sempre me dediquei muito e tento conciliar. Realmente a demanda é grande, mas eu preciso conciliar também com os trabalhos administrativos, de condução da delegacia e de investigação também. Doutora, a senhora como mulher, quando a senhora pega podemos chamar de humilhante, que espancou a esposa, como que a senhora recebe essa pessoa aqui na delegacia? O trabalho policial por si só o trabalho policial por si só, ele demanda de nós muita clareza e uma rápida decisão. Nós temos que tomar decisões rapidamente. Então, a partir daí, já independente de gênero, de idade, nós conseguimos impor, porque a lei nos dá muitos suportes para poder impor certas condutas e evitar a reincidência. No entanto, quando se trata, dá para perceber, e é por isso que há tantas mulheres à frente de delegacias da mulher, que a importância maior é para as vítimas, porque elas já foram agredidas por homens. Então elas têm a liberdade de conversar conosco, elas se identificam conosco, mas sem dúvida, em relação ao agressor, também é um pouco educativo, porque ele tende a ter um preconceito de gênero, a achar que a mulher é submissa a ele, deve ser submissa. E quando ele se depara com uma autoridade, mulher, que está ali para impor a ele uma sanção e fazer cumprir a lei e dizer para ele que ele está errado, com certeza ele tem um aprendizado também a respeito disso, ele consegue perceber que há diferenças, e eu sempre faço questão de dizer, falo, olha, da mesma forma que você está me respeitando aqui, você deve me respeitar não só como autoridade, mas como uma mulher, na sua casa também, na rua também, as mulheres têm que ser respeitadas. Doutora, nessa vida sua policial, já foi escrivã, já foi delegada em outra cidade, é delegada aqui. Nessa vida da senhora, já chegou algum homem aqui dizer, doutora, minha mulher quebrou eu no pau? Acontece muito. Acontece? Porque e qual é a sua atitude? Da mesma forma, eu atendo. É claro que o protocolo de atendimento para uma vítima de violência doméstica é diferente, porque a violência doméstica é uma violência muito além da violência física. Ela é uma violência de gênero, é uma violência social que nós sofremos, um preconceito que vem arraigado. Então, a fragilidade dessa vítima é maior. Mas nós vamos atender da mesma forma. Um homem também não deve ser agredido por ninguém, nem pela sua esposa, nem por qualquer outra pessoa. Então, esse homem vai ser atendido, vai ser conduzida essa investigação, e tem acontecido porque os homens estão, exatamente pela conscientização que está havendo e pela forma impositiva com que a lei define as penas e as consequências jurídicas para esse agressor, os homens têm evitado as discussões. Entendi. O que antes o homem tentava impor a uma mulher para que ela parasse, para que ela se comportasse, digamos assim, que é o pensamento deles, hoje eles tentam se desvencilhar e procuram uma outra forma de se proteger. Muito bom. Doutora, a senhora foi protagonista de um caso que chamou muita atenção em todo o país, rede nacional, contra aquele corpo de uma mulher que foi roubado do cemitério de 2 irmãos do Buriti. A senhora foi muito elogiada, toda risada, porque foi inusitada. É uma coisa diferente. E a sua posição foi muito firme naquele momento, naquela situação.
O que ficou de aprendizado sobre aquele caso na sua vida policial, caso complicadíssimo? Realmente foi inusitado, mexeu com toda a comunidade de Dois Irmãos do Buriti. A família ficou muito abalada porque aquela vítima já tinha tido uma morte violenta e passar por isso, a angústia de não saber onde está o corpo, de aquela violação, e foi mais um indício de violência doméstica, porque aquele homem tinha um histórico de violência com ela, com aquela vítima, e depois de ela ter sido morta da forma que foi, da brutalidade com que ela foi morta por uma outra pessoa, ele se sentiu proprietário do corpo dela e foi ali para desenterrar e levar para a casa dele. E isso mostra o quanto é uma amostra do quanto a violência doméstica é grave, do quanto as mulheres são objetificadas e tratadas como propriedade, porque nem após a morte ele deixou com que decidissem sobre o corpo dela, onde o corpo dela pudesse ficar. Então, o aprendizado é que a gente tem que olhar para as situações de violência doméstica com um olhar muito crítico e muito sensível, e principalmente que a gente deve ouvir em uma investigação, e como delegada eu aprendi que a gente tem sempre que ouvir as vítimas e ouvir os envolvidos, porque ali quando nós chegamos no local, a equipe toda, nós percebemos que nada nos parecia diferente, porque o túmulo estava refeito, estava como aparentemente os demais túmulos estavam, e o coveiro foi muito sensível em perceber essa diferença, e nós tivemos essa sensibilidade de acreditar no que ele estava dizendo, porque é um profissional responsável por aquelas covas, e da mesma forma a família. Quando nós chegamos, já havia familiares ali, não havia assim, indícios fortes do que tinha acontecido, e dizer até hoje, mesmo depois de comprovado o caso, que alguém fez o que fez, é duvidoso, a gente não quer crer nesse fato. Então a família já sabia, ele é capaz de fazer isso, de ter mexido, de ter levado, ele falou que seria capaz. Então fica o aprendizado de que a gente, por mais absurda que seja uma história, a gente tem que dar ouvidos. Doutora, ela veio a óbito. Qual foi o motivo, doutora? Morte morrida ou morte matada? Foi uma morte violenta. Ela foi esfaqueada na cidade de Terenos. Eu não conduzi essa investigação, mas foi por uma terceira pessoa. Ah, sim. O autor da subtração do cadáver é outra pessoa que estava presa. Entendi. No dia em que ela foi falecida, exatamente por ter descumprido uma determinação judicial de medida protetiva, de distanciamento dessa mulher. Quer dizer, um é que foi o assassino e o outro é que subtraiu o cadáver. Puxa vida, é brincadeira. Doutora, quando a senhora comandou a Delegacia de Atendimento à Mulher ADAM em Aquidauana, a senhora criou uma importante rede de contatos com o Poder Legislativo, que são os vereadores também, o Executivo, com o senhor prefeito daquela localidade, buscando assim um fortalecimento de proteção contra a violência doméstica, contra idosos, crianças, mulheres. Esse trabalho a senhora continua sempre fazendo aqui também? Eu tenho a preocupação em todas as cidades onde eu passo, foi assim também em Dois Irmãos do Buriti e aqui em Selvíria, de procurar as autoridades municipais para a gente desenvolver um trabalho conjunto, em que pese o serviço policial, a segurança pública ser responsabilidade do Estado, nós, servidores da segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, são subordinados ao Executivo do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, mas independente disso, a segurança pública afeta muito a política local, o desenvolvimento da cidade e as pessoas. Então, todas as autoridades têm que estar envolvidas. As políticas públicas de proteção à criança, de proteção à mulher, são conduzidas por autoridades municipais, pelas políticas públicas municipais. Nós temos que fazer esse trabalho conjunto. É tão sensível
que, por exemplo, se tem uma área de alto índice de furto, nós fazemos uma avaliação e aí nós podemos perceber que ali uma iluminação pública não está legal. Então, nós temos que recorrer à autoridade municipal, dizer, vamos colocar mais luzes aqui, vamos fazer... Então, é importante essa união, nós não podemos trabalhar separados. A segurança pública é responsabilidade de todos. Doutora, no começo, até em off, nós estávamos conversando, a senhora parece que já tem sempre polícia. Já tem alguém na família que é polícia, porque a senhora falou assim, me formei advogada para ser polícia. Então, a senhora já foi para a PUC, já pensando, vou formar em Direito e vou fazer concurso. Portanto, a senhora foi, primeiramente, escrivã, prestou concurso para ser delegada, que era o seu objetivo lá, quando a senhora tinha 22 anos? Eu acho que é desde criança eu quero ser policial. Pai, mãe, irmão, tem alguém? Por incrível que pareça, eu fui a primeira na família a me formar em Direito. O que sua mãe falou? E sou a única policial. O que sua mãe falou? Eles adoram, admiram. Mas no começo você falou assim, doutor, mãe, virei escrivã de polícia. No início, ela ficava bastante preocupada. Quando a gente precisava sair, nos plantões, e aos poucos foi entendendo que existe um procedimento e que a gente seguindo, a gente também está seguro. Doutora, para aproximar Polícia Civil, Polícia Militar, povo, é difícil. Quais os casos mais comuns em Silvíria? E polícia e população andam no mesmo caminho? Lê a mesma cartilha? Poucos não lêem. Há um histórico, uma formação, um conceito de polícia repressora, de polícia impositiva, que nós tentamos fazer um trabalho de policiamento comunitário para tentar mostrar à comunidade que a Polícia Civil, a Polícia Militar tem como principal função proteger. Nós não estamos aqui principalmente para prender, para reprimir, nós queremos proteger. A prisão é consequência dessa proteção. Então, nós tentamos aproximar a sociedade de nós, primeiro porque a segurança pública é responsabilidade de todos, isso está na Constituição. Todos nós temos que reportar à polícia casos que fiquemos informados, porque a polícia não é onipresente. Nós não temos olhos em todos os lugares. Os nossos olhos são as pessoas, a sociedade, que repassa para nós. Então, nós precisamos passar para a sociedade a liberdade e essa aproximação para que elas nos procurem. E por isso a gente cria esses canais de comunicação e também busca essas palestras, essa aproximação, para que as pessoas compreendam que, se trabalharmos unidos, nós podemos fazer uma sociedade segura. É verdade. Mas antes de nós fecharmos, eu quero deixar bem claro, assim, então ela está falando assim, poxa, o Cardoso e a doutora estão sem máscaras e tudo mais. Mas por causa que a máscara atrapalha a nossa fala, porque a distância que está sendo filmada nesse momento é um pouco além do que nós estamos. Mas todos os demais segurança nós fizemos bem antes de começarmos a entrevista. Doutora, a web favorita fm.com, a Três Lagoas no ar, agradece essa abertura que a senhora nos deu aqui na sua delegacia, aqui em Silvíria, e nós ficamos muito gratos e nos colocamos os dois sites, Três Lagoas no ar e a web favorita, à sua disposição no dia que a senhora quiser, que precisar dizer, Cardoso ou Neto, estou com uma matéria boa, dá para vocês virem, vamos agendar a hora, vamos fazer a matéria. Nós estamos à sua disposição, doutora. Fique à vontade para fazer o fechamento. A Polícia Civil agradece a oportunidade de mostrar nosso trabalho, de dar uma satisfação social do que nós temos feito e do que a Polícia Civil está disposta também a fazer. E agradecemos que as pessoas tenham dedicado o seu tempo a nos acompanhar
e aprender e compartilhar conosco essa profissão tão maravilhosa. Obrigado, doutora. Nós que agradecemos. Internautas, essa live já está na página da Três Lagoas no Ar e também da webfavoritafm.com. Vai para a minha página social do Facebook, para a página social do Neto, da Três Lagoas no Ar, e amanhã a matéria estará no site disponível para que todos possam realmente saber de mais novidades que foi falada em off, que não foi dito nessa entrevista nesse momento. A todos uma boa tarde e até a próxima, se Deus quiser.